Fala desenvolvedor, tudo bacana? Você já se perguntou como que é possível consumir a API do ViaCep ou do IBGE ou qualquer outra API? Para isso, nós podemos utilizar o HTTP Client do C# para realizar essas requisições, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então fica ligado. E antes da gente iniciar, eu já peço, deixa o like, deixa aquele comentário dizendo o que você achou desse vídeo, e se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Então, bora lá. E como eu tinha falado anteriormente, a gente vai utilizar o HTTP Client do C# e ele é amplamente utilizado para realizar requisições para diversas APIs. A sua implementação é bem simples e prática, então vamos ver como que ele funciona e como que a gente consegue realizar as nossas requisições. Para o nosso projeto de exemplo, eu criei aqui um projeto de API chamado Requisições com HTTP Client. Tenho aqui a minha controller chamada requisição controller, e aqui a gente vai implementar o nosso código. Eu vou criar aqui uma nova instância do HTTP Client, ele já vai informar aqui, chamada Client, e aqui eu vou colocar um new HTTP Client. Agora nós vamos implementar o nosso primeiro método, que é o método GET. E para isso eu vou colocar aqui um HTTP Response Message, que vai se chamar Response, e ele vai ser igual a um await. Aqui eu vou realizar uma requisição assíncrona, colocar aqui o meu cliente que foi criado aqui, ponto get assíncrono, colocar aqui parênteses, abrir aqui nossa string, e aqui a gente vai colocar o nosso endpoint. E para nossa aplicação de exemplo, eu estou utilizando aqui o JSON Placeholder. O JSON Placeholder é um site muito bom para a gente realizar a prática de requisições HTTP. Então nós vamos implementar aqui as nossas requisições com ele. Você pode testar com outros tipos de requisições posteriormente também. Então aqui a gente já tem a nossa primeira requisição. Após essa requisição ser enviada, a gente vai ter uma resposta que vai ser armazenada aqui dentro do nosso response. Dentro do response, vai ter um status, dizendo se essa requisição ela foi bem sucedida, mal sucedida, redirecionada ou outras informações. Também vai ter o conteúdo da nossa resposta. Então, para saber se essa requisição foi uma requisição que deu certo ou não, a gente vai colocar aqui um if, repassar o nosso response, ponto, e aqui ele já diz, ó, is success status code, ou seja, o status que eu recebi foi um status code de sucesso. Aqui a gente consegue ver que o status code de sucesso está entre 200 e 299. Então, se o resultado for de sucesso, a gente pode processar essa informação do jeito que a gente quiser. E para isso, a gente vai criar aqui uma variável do tipo string que vai se chamar response_body, ou seja, se a gente pegar esse response aqui e tentar apresentar ele na tela, não vai dar certo. A gente precisa pegar esse response e transformar em um string para que assim a gente consiga processar ela. Para isso, eu vou colocar aqui um outro await, pegar o meu response, colocar o ponto e aqui ó, tem o content, que é o conteúdo. Eu não tinha dito para vocês que ele vai retornar o status e o conteúdo? Então, a gente vai pegar aqui o conteúdo, vai colocar aqui mais um ponto e vai colocar, ó, read as string assíncrono. Ou seja, a gente quer que esse conteúdo seja lido em formato de string. Então, aqui a gente fecha aqui parênteses e retorna. E agora eu posso colocar aqui um return para retornar um status code de OK com o meu response body, com o meu conteúdo. Caso o status code seja de erro ou algum outro status que não seja de sucesso, eu posso colocar aqui um return, um bad request, e aqui ainda está reclamando porque a gente está utilizando o await. Então vamos transformar aqui em uma task. Agora nós vamos informar qual o tipo da nossa requisição. Aqui é um HTTP GET. Vou colocar aqui a nossa aplicação para executar. Colocar aqui um breakpoint também. Já vamos ter aqui o nosso Swagger. E aqui a gente pode colocar um execute. Vou colocar aqui para executar. Caímos aqui na nossa aplicação. Vai criar aqui o meu HTTP Client e vai realizar a minha requisição para esse endpoint aqui. Vamos ver o que esse endpoint vai retornar para a gente. Ele retornou aqui, ó, a gente consegue ver já o status code de 200. Ele vai realmente verificar se o status code é de 200, de sucesso. Viu que sim,
ele vai cair aqui e agora nós vamos ler o nosso content, o nosso conteúdo. Está aqui o nosso string body, e aqui a gente já consegue ver parte da nossa requisição, parte do corpo. Agora nós vamos retornar para a nossa API um status code ok e esse corpo dessa requisição. Pronto, aqui a gente consegue ver que já foi retornado as informações da nossa API. Essa API é uma API de posts, né? Então a gente vê o ID do usuário do post, aqui a gente vê o ID do post, o título, estou utilizando o Loren, né? E o corpo desse post. Então é assim que a gente realiza uma requisição do tipo GET. Agora que nós vimos como enviar um GET, ou seja, como buscar uma informação, agora nós vamos enviar uma informação para esse endpoint. Para isso, eu vou criar aqui uma nova entidade chamada post. A gente está trabalhando com post. E aqui a gente tem que colocar os campos da nossa API, como UserID, título e o body. O ID, como a gente está adicionando uma nova informação, a gente ainda não tem um ID, então a gente não envia. Então, nesse caso, a minha entidade ela vai ter um ID, que quando a gente receber a resposta, esse novo ID já vai ser armazenado, vai ter um string de título, chamado title, vai ter uma string de body e vai ter um inteiro chamado UserID, semelhante ao que a gente viu na resposta do nosso GET. Voltando aqui para o nosso código, a gente pode criar uma nova variável do tipo post chamada newPost, que vai ser igual a um new post. E aqui a gente já vai adicionar as nossas informações. No caso, o título vai ser requisições HTTP. O body vai ser o texto desse post. Então a gente pode colocar aqui, aprendendo com a Next Wave Education sobre HTTP. Colocar aqui a nossa outra informação, que é o ID do usuário. No caso, vai ser no usuário 1. Aqui você pode, nesse exemplo, pode colocar qualquer ID. Se for uma aplicação real, você vai colocar o ID do seu usuário. Criamos aqui o nosso objeto. Agora a gente vai criar um novo objeto com o nome JSON Content, que é o conteúdo que vai ser enviado dentro da nossa requisição post. E para isso a gente vai passar um JSON Serialize. Ele vai fazer parte aqui do namespace system.text.json. Pode selecionar aqui, já vai aparecer aqui em cima. Ponto serializar. Serialize. E vamos serializar o nosso post. Então ele vai pegar esse meu objeto e transformar em um formato JSON, semelhante a esse. Agora a gente vai criar aqui uma nova variável chamada content, que vai ser igual a um new string content. E aqui a gente vai repassar o nosso JSON content, o nosso encoding, que vai ser o UTF-8. Você pode adicionar o user system.text. Vai ser adicionado aqui também em cima. Também vai repassar aqui o nosso tipo de conteúdo, application/JSON. E o que isso vai fazer? Aqui a gente está repassando o conteúdo da nossa string que vai ser enviado dentro da nossa requisição. A gente está informando qual é o tipo de encoding, no caso a gente está utilizando o UTF-8, o encoding dos nossos caracteres. E aqui a gente está informando que o tipo de conteúdo que está sendo enviado vai ser do tipo JSON. Agora vamos mudar aqui o nosso client. Ao invés de um GET assíncrono, a gente não quer mais buscar, a gente quer enviar uma informação. A gente vai enviar um post assíncrono. E após aqui o endpoint, a gente vai repassar o content, que é todo aquele conteúdo que foi processado. Então, quando o nosso post ele for enviado, ele vai enviar junto o nosso conteúdo, informando que é um JSON que está utilizando o tipo de caractere UTF-8. Após isso, verificar se o status code for um status code de sucesso, pegar o nosso response, ler ele como string de forma assíncrona, armazenar aqui dentro do response body e retornar para a nossa aplicação. Vou colocar aqui um breakpoint nessa parte aqui, colocar a nossa aplicação para executar e vamos ver qual vai ser a resposta que a gente vai receber. Vamos enviar aqui a nossa requisição, colocar aqui executar. A gente vê que já está tudo preparadinho. Vai enviar. A gente recebeu aqui o nosso status code 201 no caso aqui. É um status de sucesso.
A gente vai ler a resposta como string e vai retornar aqui para o nosso Swagger. No caso aqui, a gente vê que o título, ele nos foi retornado o título que a gente enviou, o body que a gente enviou, o ID do usuário que a gente enviou e o ID que foi criado lá nesse endpoint. Ou seja, a gente enviou esse novo usuário, ele foi armazenado, foi processado, foi gerado um novo ID e essa informação ela foi retornada para a gente. Então, esse foi o método POST. Então, galera, é assim que a gente realiza requisições utilizando o HTTP Client do C#. Aqui a gente viu as requisições utilizando o GET, onde a gente busca uma informação, e o método POST, onde a gente envia uma nova informação para um endpoint e recebe, assim, uma resposta. Nesse caso, a gente recebeu o nosso post com o body, com o título e com o novo ID que foi gerado lá na aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa um comentário dizendo o que você achou. Também se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Eu fico por aqui e até uma próxima.